Capítulo 4. O valor salvífico da encarnação do Verbo, a união do Logos e do corpo humano. Com efeito, o Verbo não estava circunscrito ao corpo. Estava no corpo, sem deixar de estar simultaneamente em outras partes. Não movimentava apenas este corpo e deixava o universo privado de seu poder e de sua providência. Maior maravilha é que, sendo Verbo não contido por um ser qualquer, ou melhor, ele próprio, continha a todos. Desta forma, presente em toda a criação, por essência, acha-se fora de tudo, mas em tudo está por seu poder. Estabelecem a ordem em todas as coisas, estendendo a tudo e por tudo sua providência. Vivifica simultaneamente a cada um e a todos. Contém o universo e por ele não é contido. Somente no Pai está todo inteiro e sob todos os pontos de vista. Igualmente, estando em seu corpo humano e dando-lhe a vida, vivificava também todos os seres. Estava em todos e fora de todos. Fazia-se conhecido por seu corpo através das obras, e, no entanto, não era menos visível em sua operação sobre todos os seres. É peculiar à alma contemplar pelo pensamento até mesmo que está fora do corpo, mas não agir fora do corpo, nem mover por sua presença o que se acha longe desse corpo. Com efeito, jamais um homem, pensando em algo que esteja longe, fala-o a mover-se ou deslocar-se. Se alguém está sentado diante de sua casa e fica pensando no firmamento, não vai por isso mover o sol, nem fazer girar o céu. Sem dúvida, ele vê seu movimento e sua existência, mas continua incapaz de produzi-los. Tal não era o Verbo de Deus na natureza humana. Ele não estava ligado pelo corpo. Ao invés, dominava-o de sorte que estava no corpo e em todos os seres, mas era exterior a todos e somente no Pai repousava. Mais admirável era que vivia como homem, enquanto Verbo, porém, dava vida a todos os seres e enquanto Filho estava junto ao Pai. Assim, quando a Virgem o gerou, nada sofreu, nem a presença num corpo machucou. Ao contrário, também santificou o corpo. Nem pelo fato de estar presente no universo participa do bem de todos os seres, mas são eles, ao invés, que recebem do Verbo vida e nutrição. Quando o sol que ele criou, e nós contemplamos, gira no céu, não é manchado pelos corpos terrestres que toca, nem some por causa das trevas. Ao contrário, ele ilumina e purifica esses corpos. Com maior razão, o Santíssimo Verbo de Deus, Criador e dono do sol, não foi maculado pelo corpo no qual se dava a conhecer. Antes, sendo incorruptível, santificava e purificava o corpo mortal, pois ele não cometeu pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. 1 Pedro 2, 22. Quando, pois, os teólogos narram que ele foi gerado, comeu, bebeu, saiba ter sido o corpo, enquanto tal, que foi gerado e nutrido de alimentos adequados. Entretanto, o Verbo, que é Deus, unido ao corpo, dispunha em ordem o universo. Pelas obras realizadas corporalmente, não se distinguia como homem, e sim como Verbo, que é Deus. No entanto, dele se diz tudo isso, porque não pertencia a outrem o corpo que comia. Nascia, sofria, mas era do Senhor. Uma vez que se fizera homem, conviam-lhe essas expressões apropriadas ao homem, a fim de se mostrar possuidor de corpo verdadeiro, não imaginário. Mas, assim como pelas obras percebia-se estar ele corporalmente presente, igualmente nas obras realizadas pelo corpo, dava-se a conhecer como Filho de Deus. Por essa razão, ele clamava aos judeus incrédulos: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais que o Pai está em mim, e eu no Pai. João 10, 37, 38. Invisível, é notado através das obras da criação. De igual modo, feito homem, mesmo se corporalmente se subtraísse aos olhares, verificar-se-ia, através das obras, que não era simples homem, mas o poder, o Verbo de Deus, que as realizava. Efetivamente, dar ordens aos demônios e exorcizá-los não constitui obra humana, mas divina, pois, ao curar as doenças a que o gênero humano está sujeito, como julgá-lo ainda homem e não Deus? Com efeito, purificava os leprosos, fazia andarem os coxos, abria os ouvidos aos surdos, dava vista aos cegos, em suma, afastava para bem longe dos homens doenças e fraquezas, de sorte que qualquer podia contemplar a sua divindade. Quem de fato, ao vê-lo suprir deficiências congênitas, abriu os olhos do cego de nascença, não compreenderia que o nascimento dos homens depende dele, o demiurgo e artífice. Quem pode suprimir deficiências inatas, evidentemente, é Senhor, também da geração dos homens. Por isso, ao descer ao meio de nós, no começo, de uma virgem plasma para si corpo, a fim de oferecer a todos notável prova de sua divindade, pois quem o plasmou é também o artífice de outros corpos. Diante desse corpo, nascido só de virgem, sem concurso de homem, quem não concluiria ser aquele que nele se manifesta também o artífice e senhor de outros corpos? Ao presenciar a substância da água transmutar-se em vinho, como não pensar ser o autor deste milagre o senhor e criador das substâncias das águas? Por isso, ele, como dono, caminha sobre o mar,
passeia como em terra, oferecendo assim aos espectadores prova de seu domínio universal. E quando, com pequena quantidade de alimento, nutriu multidão, que da indigência passou à abundância, até o ponto que saciou com 5.000 pães, 5.000 homens e ainda sobejou outro tanto, demonstrava não ser outro senão o Senhor, com sua providência universal. Sem dúvida, convinha perfeitamente ao Senhor agir deste modo, a fim de que os homens, ignaros de sua providência relativa a todos os seres e não conhecendo sua divindade através da criação, olhassem ao menos as obras por ele corporalmente realizadas, e daí extraíssem uma noção acerca do Pai, remontando, conforme já referi, por menor das obras à providência universal. Ao notarem seu poder sobre os demônios e esses confessarem ser ele seu Senhor, quem duvidaria ainda de que ele é efetivamente Filho de Deus, sua sabedoria e seu poder? Sequer a criação ele permitiu manter-se em silêncio, mas, coisa estupenda, por ocasião de sua morte ou antes em vista do troféu alcançado sobre a morte, isto é, a cruz, toda a criação confessa não ser simplesmente homem, aquele que corporalmente se manifesta e sofre, e sim o Filho de Deus, Marcos 5, 7, e Salvador de todos. Quando o sol se escondeu, a terra tremeu, as montanhas se fenderam, Mateus 27, 45 a 51. Todos ficaram apavorados. Esses prodígios mostravam que o crucificado era Cristo. Deus, a criação, era sua serva, enquanto o temor que sentiam atestava a presença do Senhor. Assim, portanto, o Verbo que é Deus se revelou aos homens por meio das obras. Seria consequente narrarmos agora o fim de sua vida e atividade corporais e expor de que maneira morreu, tanto mais que se trata de ponto capital de nossa fé, comentado incessantemente pelo mundo inteiro. Ficará cientes de que ainda aqui o Cristo se revelou igualmente como Deus e Filho de Deus. Expusemos de fato, só parcialmente, e quanto pudemos compreender, a causa e a espécie de sua manifestação corporal. O Salvador, que no começo tudo fizera do nada, era o único que podia restituir a incorruptibilidade ao ser corruptível. Ninguém mais era capaz de restaurar os homens segundo a imagem, a não ser quem é a imagem do Pai. A nenhum outro competia transformar um ser mortal em imortal, senão ao que é a própria vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro podia ensinar quem era o Pai e eliminar o culto dos ídolos, senão o Verbo, que estabelecera a ordem do universo, único e verdadeiro Filho, unigênito do Pai. Restava, contudo, ainda saldar a dívida de todos, pois todos, conforme mencionamos acima, deviam morrer, e essa foi a causa principal de sua vinda à Terra. Por isso, após ter revelado sua divindade pelas obras, restava ainda oferecer o sacrifício por todos, entregando por todos à morte o tempo de seu corpo. Hebreus 9, 12 a 24. A fim de suprir os obstáculos e libertá-los da antiga transgressão. Apocalipse 12, 9. Desta maneira, mostrar-se-ia mais forte que a morte, exibindo em seu corpo incorruptível as primícias da ressurreição universal. Não te surpreenda o fato de repetirmos frequentemente a mesma coisa, uma vez que nos referimos à benevolência de Deus, expressamos igual conceito por muitas palavras, para não parecermos omissos e incorrermos na censura de termos feito exposição insuficiente. É preferível expor-se à crítica de sempre, repetir as mesmas coisas a omitir o que for necessário escrever. Na verdade, o corpo de Cristo era de substância idêntica dos demais homens. Era corpo humano, e, embora por novo prodígio, nascido somente de uma virgem, era todavia mortal, e teve a sorte comum a seus semelhantes, mas por causa do advento do Verbo, não estava sujeito à corrupção, conforme as exigências da natureza. Com efeito, pela inabitação do Verbo de Deus, estava isento da corrupção. Assim, encontraram-se no mesmo ser dois prodígios. A morte de todos se cumpria no corpo do Senhor, e de outro lado a morte e a corrupção eram destruídas pelo Verbo, unido a esse corpo. Necessária era a morte, forçoso há de vir para todos, a fim de que a dívida comum fosse saldada. Ora, conforme disse, o Verbo, na impossibilidade de morrer, era imortal, assumiu um corpo capaz de morrer, a fim de por todos oferecer o que lhe era próprio, e através dos padecimentos, por todos em sua encarnação, reduzia a nada o dominador da morte, isto é, o diabo, libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. Hebreus 2, 14b, 15. Sem dúvida, uma vez que como um Salvador de todos por nós morreu, nós, os fiéis de Cristo, não sofremos mais a morte, como outrora sob a ameaça da lei, pois a sentença condenatória foi abolida. Além disso, tendo cessado e desaparecida a corrupção, por obra da graça da ressurreição, resulta que, segundo a condição do corpo mortal, a decomposição corporal durará somente o tempo fixado por Deus para cada um, a fim de podermos obter uma ressurreição melhor. Hebreus 11, 35. Com efeito, à guisa de sementes lançadas na terra, não perecemos na dissolução, mas somos semeados para ressuscitar, pois a morte foi abolida pela graça do Salvador. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Em consequência, São Paulo, fiador geral da ressurreição,
declarou: é necessário que esse ser corruptível revista a incorruptibilidade, e que esse ser mortal revista a incorruptibilidade, e esse ser mortal a imortalidade. Então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 53 e 55. Pode, contudo, alguém interrogar se era necessário que por todos Cristo entregasse o corpo à morte, por que não o deixou normalmente como homem, mas chegou ao ponto de ser crucificado? Mais condizente seria sair do corpo cercado de honras do que sofrer o ultraje de tal morte. Examine outra vez se essa objeção não será demasiado humana. Os acontecimentos acerca do Salvador são verdadeiramente divinos e de variadas formas dignos de sua divindade. Primeiro, porque a morte que sobrevém aos outros provém de fraqueza natural. Eles não podem durar muito e, com o correr do tempo, desfalecem. Por conseguinte, ocorrem doenças. Eles se debilitam e morrem. O Senhor, porém, não é fraco, ou antes, é o poder de Deus, o Verbo de Deus, a própria vida. Se, pois, saísse do corpo de modo reservado no leito, conforme os demais, julgar-se-ia derivar o evento da fraqueza natural, sem que ele nada mais possuísse que os restantes. Mas, sendo ele a vida, o Verbo de Deus, que havia de morrer por todos, enquanto vida e poder fortalecia o corpo por si mesmo. Mas a morte devia ocorrer. Então, aproveitou a oportunidade de oferecer um sacrifício, não por si, mas pelos outros. Não ficaria bem que adoecesse o Salvador, se ele curava as doenças dos outros, nem que enfraquecesse o corpo, pelo meio do qual ele fortificava os debilitados. Por que então não impediu a morte como evitar a doença? Porque havia assumido o corpo com essa finalidade, e não seria oportuno impedir a morte para não criar igualmente obstáculo à ressurreição. Também não seria adequado, fosse a morte precedida por doença, para que não se atribuísse fraqueza ao que estava neste corpo. Entretanto, não sentiu fome? Sim, sentiu a fome peculiar ao corpo, e, no entanto, o Senhor que sustentava esse corpo não deixou que lhe sobreviesse a morte por inédia. Então, morreu para resgate de todos, mas não experimentou a corrupção. O corpo ressuscitou intacto, visto pertencer ao que é a própria vida. Ora, dirá alguém, competia-lhe furtar-se a conjuração dos judeus, a fim de conservar imortal o corpo. Ora, esse contraditor que nem isso convia ao Senhor. Seria indigno do Verbo de Deus, a própria vida, ocasionar ele próprio a sua morte corporal. Também não lhe convinha fugir da morte infligida por outrem. Seria antes o caso de procurá-la para eliminá-la. Por conseguinte, agiu bem por não sair do corpo de iniciativa própria e, de outro lado, não fugir das ciladas dos judeus. Tal conduta não assinalava fraqueza no Verbo, antes fazia com que fosse reconhecido como Salvador e vida, pois ele aguardava a morte para destruí-la e apressava-se em prol da salvação de todos para consumar a morte que lhe seria infligida. Aliás, o Salvador vinha por termo à morte dos seres humanos, e não a que lhe era destinada. Não deixou o corpo por morte natural a si, pois é impossível, sendo ele a própria vida. Mas acolheu a morte das mãos dos homens, a fim de eliminar completamente a morte que lhe atacara o corpo. Além disso, conclui-se daí ser bem apropriado tal fim ao corpo do Senhor. Visava, sobretudo, a ressurreição, que havia de operar em seu corpo. Assim, era erguer o troféu da vitória sobre a morte, manifestar aos homens todos a ressurreição. Assegurou-lhes que acabaria com a corrupção e doravante os corpos tornar-se-iam incorruptíveis. Qual penhor e prova da futura ressurreição geral, conservava seu próprio corpo incorruptível. Seria, ao invés, inoportuno que o corpo houvesse adoecido e o Verbo de Deus dele se separasse à vista de todos, pois, tendo curado as doenças alheias, deixaria sucumbir por moléstia o instrumento de seus milagres. Quem acreditaria ter ele sanado as enfermidades alheias se o templo do seu corpo se debilitasse? Ou ele se exporia ao ridículo por ser incapaz de curar a doença, ou se pudesse curar e não o fizesse, seria considerado pouco humano, até mesmo relativamente ao próximo. Se, portanto, Cristo houvesse morrido sem doença nem dor, em particular sozinho num canto, ou lugar deserto, ou em casa, ou tivesse conservado o corpo oculto em qualquer lugar e em seguida reaparecido subitamente, dizendo ter ressuscitado dos mortos, tudo isso assemelhar-se-ia antes a uma fábula. Com mais razão, não se lhe daria crédito se falasse de ressurreição, ponderando-se que absolutamente ninguém lhe presenciara a morte. Importa que a morte preceda a ressurreição, pois jamais houve ressurreição sem morte prévia. Igualmente, se o corpo morresse de certo modo oculto, e se a morte for invisível e sem testemunhas, a ressurreição também teria sido invisível e não atestada. Porque uma vez ressuscitado, havia de anunciar abertamente essa ressurreição, se tivesse deixado a morte se realizar em segredo. Por que teria podido, aos olhos de todos, expulsar demônios, dar a vida ao cego de nascença,
transformar a água em vinho e por esses fatos tornar crível ser o Filho de Deus, e não teria podido perante todos igualmente mostrar incorruptível seu corpo mortal a fim de se acreditar que ele é a vida? Como teria sido possível aos discípulos pregar audaciosamente a ressurreição se primeiro não lhes fosse facultado afirmar que ele morrera? Ou como se lhes daria crédito ao afirmarem primeiro a morte e em seguida a ressurreição, se não houvessem encontrado testemunhas da morte entre os homens aos quais falavam com tanta audácia? Se mesmo assim, apesar de ter sido a morte e a ressurreição realizados à vista de todos, os fariseus contemporâneos recusaram crer e ainda forçaram as testemunhas oculares da ressurreição a negá-la. Se tudo isso tivesse realizado secretamente, que pretextos não teriam imaginado para defender a sua incredulidade? Mas então, de que forma mostraria ele o término do domínio da morte e sua vitória sobre ela, se primeiro não a houvesse convocado ao tribunal publicamente a fim de provar pela corrupção de seu corpo, está ela doravante morta e aniquilada? Cabe-nos responder de antemão as prováveis réplicas. Ora, talvez ainda se afirme o seguinte: se devia a morte suceder diante dos olhos de todos e de determinadas testemunhas para dar crédito à ressurreição, também deveria ele excogitar uma espécie de morte gloriosa para ao menos escapar da ignomínia da cruz. Mas, se assim agisse, prestar-se-ia a suspeita de não ser bastante poderoso contra qualquer espécie de morte, mas somente contra a que excogitasse para si, e não faltaria novamente pretexto para negar a ressurreição. Consequentemente, adveio ao corpo não um tipo de morte, inventado por ele próprio, e sim pelas maquinações dos inimigos, de que ele destruísse precisamente a morte que esses infligiriam ao Salvador. Qual genuíno atleta, grande pela prudência e valor, não escolheu os adversários a fim de não incorrer na suspeita de covardia diante de alguns deles, mas deixou a escolha aos espectadores, principalmente se hostis, para esmagar o que eles de comum acordo lhe opõem, e ser considerado o mais forte de todos. Igualmente, nosso Salvador e Senhor, Cristo, vida do mundo, não inventou um gênero de morte para si, evitando a aparência de estar com medo de outrem, mas aceitou e suportou a morte ocasionada por outros, sobretudo seus inimigos, morte por esses considerada temível, ignominiosa e abominável, a morte de cruz, e assim, destruindo-a, induziu a crer ser ele a vida, que aniquilaria inteiramente o poder da morte. Aconteceu, portanto, algo de admirável e espantoso. A morte ignominiosa que eles queriam lhe infligir tornou-se o troféu da vitória contra a morte. Não quis morte como a de João, por decapitação, nem partido ao meio como Isaías, querendo conservar mesmo após a morte o corpo inteiro e indiviso, a fim de não dar pretexto aos que tentassem dividir a igreja. Esses argumentos são para os de fora, que acumulam raciocínios sobre raciocínios, mas se alguns dos nossos pergunta, não guiado por espírito contencioso, mas desejoso de se instruir, por que motivo Cristo não suportou outra espécie de morte que a de cruz, saiba que nenhuma outra nos seria mais proveitosa. Por conseguinte, foi essa justamente que o Senhor padeceu por nós. Se vinha carregar a maldição que sobre nós pesava, de que modo ter-se-ia tornado maldição? Se não sofresse a morte dos malditos, tal é, efetivamente, a morte na cruz, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, Deuteronômios 21, 23 e Gálatas 3, 13. Além disso, se a morte do Senhor é redenção para todos, se essa morte derruba o muro da separação e realiza a vocação dos gentios, como nos teria ele chamado se não tivesse sido crucificado? De fato, somente na cruz se morre com as mãos estendidas. Era conveniente que o Senhor suportasse essa espécie de morte e estendesse as mãos. Com uma atrairia o antigo povo de Deus e com a outra os gentios, reunindo os dois povos para si mesmo. Ele próprio asseverou, dando a entender por qual morte resgataria os homens, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Ademais, o inimigo do gênero humano, o diabo caído do céu, Lucas 10, 18, erra pelas regiões inferiores do ar, exerce o império sobre os outros demônios, que se lhe assemelham pela desobediência, e por intermédio desses, produz fantasmas para que os que se deixam seduzir e tenta impedir os que procuram subir. O apóstolo afirma sobre esse assunto, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Efésios 2, 2. O Senhor, portanto, veio abater o diabo, purificar o ar, abrir-nos o caminho para a subida ao céu, conforme afirma o apóstolo, através do véu, Hebreus 10, 20. Isto é, sua carne, sua morte o realizou. Mas qual morte senão a morte nos ares, isto é, a da cruz? Morre nos ares apenas quem morre crucificado. Por conseguinte, foi razoável que o Senhor sofresse tal morte. Dessa sorte, elevado nas alturas, purificou o ar das maquinações do diabo e dos demônios. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. E reabriu para nós o caminho ascendente para o céu.
dizendo ainda: Ó príncipes, levantai vossas portas, elevai-vos, antigas portas. Ora, o Verbo não necessitava que se lhe abrisse as portas, pois é o Senhor de tudo. Criatura alguma está fechada diante do Criador. Nós, contudo, precisávamos dessa abertura, e então ele nos transportou ao céu, por meio de seu próprio corpo, da mesma forma que por todos entregou o corpo à morte. Também abriu a estrada que conduz às alturas do céu. A ressurreição de Cristo e o dom da incorruptibilidade. Sua morte por nós na cruz foi, portanto, perfeitamente conveniente e adaptada. Vê-se ter tido causa inteiramente racional e perfeitamente justificada. Não existe modo melhor de operar a salvação do mundo que a cruz. Assim sendo, não quis ficar invisível na cruz, mas tomou a criação inteira por testemunha da presença de seu demiurgo. Não deixou o templo de seu corpo aguardar muito tempo, mas comprovada a morte após a luta, logo ressuscitou, ao terceiro dia, erguendo qual troféu da vitória sobre a morte, a incorruptibilidade e impassibilidade obtidas nesse corpo. Teria podido, sem dúvida, imediatamente, ressuscitar o corpo morto e apresentá-lo vivo, mas o Salvador não o quis, por sábia previdência. No caso de manifestar imediatamente a ressurreição, alguém poderia replicar que não estivera inteiramente morto, ou que a morte não o tocara de modo algum. Se morte e ressurreição se sucedem sem intervalo, a glória da incorruptibilidade permaneceria incerta. Por isso, no intuito de demonstrar que o corpo estava bem morto, o Verbo deixou passar um dia intermediário, e no terceiro apresentou-se a todos incorrupto. Querendo provar a morte do corpo, ressuscitou ao terceiro dia. Ora, se houvesse esperado mais tempo para ressuscitar, um corpo já totalmente corrompido, suscitaria talvez incredulidade, como se não se tratasse de seu corpo, mas de outro. Provavelmente, decorrido algum tempo, surgiria recusa de credibilidade na aparição e surgimento do sucedido. Por esse motivo, não tardou além de 3 dias, nem deixou aguardarem por muito tempo os que o haviam ouvido referir-se à ressurreição. Ora, quando eles tinham ainda nos ouvidos o som de sua voz, os olhos ainda o buscavam, os espíritos se mantinham em suspenso, enquanto viviam ainda na terra, e nos mesmos lugares os que o mataram impediam atestar a morte corporal do Senhor. O Filho de Deus apresentou imortal e incorrupto corpo que estivera sem vida pelo espaço de 3 dias. Evidenciou-se que, se estivera inanimado, não fora por fraqueza do Verbo, que o inabitava, e sim para ser nele destruída a morte por virtude do Salvador. Prova notável e testemunha evidente da destruição da morte e da representação à cruz da vitória por ele obtida sobre a morte, já sem vigor, verdadeiramente morta, é a seguinte: todos os discípulos de Cristo a desprezam. Marcham contra ela sem temor, e pelo sinal da cruz e a fé em Cristo, calçam-na aos pés, como a um cadáver. Outrora, antes do advento divino do Salvador, os defuntos eram chorados porque destinados à corrupção. Entretanto, após ter o Salvador ressuscitado seu corpo, ela cessou de ser pavorosa. Os fiéis de Cristo calçam-na aos pés como um nada, e preferem morrer a renegar a fé em Cristo. Estão cientes de que, ao falecerem, não perecem, mas vivem e a ressurreição os fará incorruptíveis? E o diabo que outrora pela morte insultava malignamente os homens, agora uma vez supressas as dores da morte, é o único verdadeiramente morto. Comprova tal afirmação o seguinte fato: antes de crerem em Cristo, os homens olhavam a morte como coisa terrível e dela tinham pavor. Ao contrário, uma vez acolhidas a fé e a doutrina, de tal modo desprezam a morte que se lançam ardorosamente para ela e tornam-se testemunhas da vitória do Salvador sobre a morte através da ressurreição. Apesar da idade, as crianças apressam-se para a morte. Exercitam-se para ela não somente homens, mas também mulheres. A morte de tal forma se enfraqueceu que as próprias mulheres, outrora por ela iludidas, riem-se dela, como de ser inanimado e inerme. Se um tirano, vencido por rei valoroso, acha-se ligado de mãos e pés, os transeuntes dele zombam, batem-no, maltratam-no, sem qualquer receio de sua raiva e crueldade, por causa do rei vencedor, assim também a morte, uma vez vencida e desonrada pelo Salvador. De mãos e pés amarrada é pisoteada pelos que caminham em Cristo, os quais, lhe prestando testemunho, zombam da morte e insultam-na, repetindo as palavras da Escritura. Morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Seria prova insignificante da fraqueza da morte? Ou demonstração falha da vitória alcançada sobre elas pelo Salvador o fato de que crianças e jovens em Cristo menosprezam a vida presente, prontas para morrer? O homem naturalmente receia a morte e a decomposição do corpo, coisa estupenda. Quem se revestiu da fé na cruz despreza esse sentimento natural e, por causa de Cristo, não tem medo da morte. O fogo tem naturalmente a propriedade de queimar, mas conta-se que existe uma matéria que não teme a labareda do fogo, mas lhe demonstra antes a fraqueza, como se diz no amianto
dos indianos, e se alguém permanecendo cético diante desse propósito quer fazer a experiência do que foi dito, revestirá a substância não inflamável e se lançará ao fogo, e doravante crerá imediatamente na fraqueza do fogo. Ou se alguém deseja ver o tirano aprisionado, deve necessariamente fazer-se presente no país e no reino do vencedor, para ver privado de sua força aquele que os outros temiam. Semelhantemente, se alguém é incrédulo, mesmo após provas importantes, após tantos mártires suscitados no Cristo, após a derrisão preparada cotidianamente à morte por aqueles que se honram no Cristo, se ele hesita ainda a se pronunciar a respeito da destruição da morte e de seu fim, faz bem de se admirar de semelhante coisa, contanto que não se endureça na descrença e que não tenha a imprudência de negar os fatos tão evidentes. Mas como aquele que usou amianto reconhece que este não é inflamável, e aquele que quer que o tirano aprisionado passe no reino do vencedor, do mesmo modo aquele que não crê na vitória sobre a morte, que receba a fé do Cristo e se põe à sua escola. Ele verá a impotência da morte e a vitória alcançada sobre ela. Numerosos são aqueles que permaneceram, de início, incrédulos e zombeteiros, depois se tornaram crentes e desprezaram a morte ao ponto de se tornarem mártires de Cristo. Mas, se graças ao sinal da cruz e à fé no Cristo, a morte é calcada aos pés, é manifesto ao julgamento da verdade que nenhum outro senão Cristo em pessoa não alcançou esses troféus e essas vitórias contra a morte, e que ele a reduziu à impotência. Se a morte atormentava no começo e por isso era temível, mas que no presente, após a vinda do Salvador, a morte do seu corpo e sua ressurreição, essa morte se encontra desprezada, é visível que ela foi arruinada e vencida pelo Cristo elevado sobre a cruz. Quando, após a noite, o sol aparece e ilumina toda a face da terra, não há nenhuma razão de duvidar que esse sol que espalha por toda parte a luz é também aquele que expulsou as trevas e tudo iluminou. Assim, pois que a morte desprezada e calcada aos pés desde a manifestação salutar do Salvador no corpo e sua morte sobre a cruz, é evidente que o mesmo Salvador que apareceu no corpo destruiu a morte e cada dia faz ver em seus discípulos seus troféus contra ela. Com efeito, ao notar que homens naturalmente fracos lançam-se na morte, sem se deixarem intimidar pela corrupção do túmulo, nem temerem a descida aos infernos, e além disso desejarem ardentemente a morte, sem temor das torturas e por Cristo, preferirem a vida presente, este impulso para a morte, quando se observam homens e mulheres, jovens e crianças, acorrem rapidamente à morte, pela fé em Cristo. Quem seria bastante tolo ou incrédulo, quem teria espírito tão cego para não compreender e refletir que é Cristo, a quem esses prestam testemunho, quem dá e obtém para cada um a vitória sobre a morte, destruindo seu poder em cada um dos que nele tem fé e trazem o sinal da cruz? Quem vê uma serpente calcada aos pés, sobretudo se conhece sua anterior crueldade, não duvida de que esteja morta ou tenha perdido as forças, a menos que se trate de perturbado mental, ou que nem mesmo seus sentidos corporais estejam sadios. Quem ainda, ao ver crianças desafiarem um leão, não compreenderá que ele está morto e perdeu o vigor? Vê-se com os próprios olhos que tal é a realidade. Assim, se os fiéis em Cristo desafiam e desprezam a morte, ninguém duvide nem recuse crer ter Cristo aniquilado a morte, cortando e arruinando a corrupção. Nossas palavras contêm prova ponderável de ter sido eliminada a morte e constituir a cruz do Senhor troféu contra ela. Cristo, Salvador comum e verdadeira vida, ressuscitou seu corpo, doravante imortal. A demonstração extraída dos fatos é mais clara que todos os discursos para os que conservam em bom estado os olhos espirituais. Se, conforme as conclusões de nossa reflexão, a morte foi eliminada e todos por Cristo a pisoteiam, com maior razão ele próprio, em seu corpo, calcou-a aos pés e a venceu. Se a morte por ele pereceu, que lhe restava senão ressuscitar o corpo com o troféu de vitória? Como apareceria a derrota da morte se o corpo do Senhor não tivesse ressuscitado? Se não se julgar ser essa demonstração suficiente da ressurreição, é possível confirmar nossas palavras por fatos evidentes. O morto nada mais pode fazer. Sua lembrança vai até o túmulo e logo se extingue. Aos vivos somente pertencem ação e influência sobre os homens. A quem quiser é possível essa constatação. Se julgar de acordo com o que vê, confessará que é verdade. Se o Salvador de tal forma age entre os homens e invisivelmente persuade todos os dias, em toda parte, grande multidão de gregos e bárbaros a nele crer e a escutar sua doutrina, como seria possível ainda hesitarmos e perguntarmos se o Salvador ressuscitou, se Cristo está vivo, ou melhor, se ele é a própria vida? Seria um morto capaz de penetrar no coração dos homens,
fazer com que renegassem as leis de seus pais e abraçassem a doutrina de Cristo? Ou se não age, o que é próprio de defunto, como pode fazer com que homens vivos e ativos parem de agir? O adúltero cesse de adulterar, o homicida deixe de assassinar, o injusto desista de sua cupidez, o ímpio se transforma em piedoso? Se Cristo não ressuscitou, se não passa de defunto, como consegue expulsar, perseguir, derrubar os falsos deuses que os ímpios afirmam serem vivos e os demônios por eles adorados? Nomeiem-se Cristo e a fé nele, e logo a idolatria é arruinada. As ilusões demoníacas são refutadas. Demônio algum suporta esse nome. Basta ouvi-lo e é afugentado. Tudo isso não é obra de morto. Ao contrário, é próprio de vivo e até mesmo de Deus. Aliás, seria ridículo afirmar serem vivos os demônios por ele, afugentados, os ídolos derrubados e declarar morto quem os expulsa. Por seu poder, fala-os desaparecer e é reconhecido por todos como Filho de Deus. Levantam contra si mesmos graves argumentos que recusam crer na ressurreição. Se os demônios de Deus por eles adorados não perseguem esse Cristo que eles asseveram estar morto, mas ao invés é Cristo quem comprova estarem todos eles mortos. É verdade que o morto nada pode fazer. No entanto, o Salvador opera diariamente tantos prodígios, atrai a piedade, persuade a prática da virtude, ensina a imortalidade, conduz ao desejo do céu, revela o conhecimento do Pai, inspira força contra a morte, mostra-se a cada um e destrói a impiedade dos ídolos. Tais coisas não fazem os deuses e demônios os infiéis, enquanto, ao invés, apenas a presença de Cristo faz deles uns mortos, que apenas têm aparência vã e oca, pois o sinal da cruz elimina toda magia, reduz a nada os encantamentos, os ídolos são abandonados e menosprezados, cessam os prazeres desordenados, e todos olham da terra para o céu. De quem se afirmará que está morto? Cristo que fez tudo isso? Mas o morto não age. Ou se trata de alguém que não tem atividade alguma, jaz inanimado? Tal é o caso dos demônios e dos ídolos, semelhantes a seres mortos. O Filho de Deus, porém, vive e atuante, opera cada dia, realizando a salvação de todos. Entretanto, a morte está condenada a perder cada dia mais seu vigor. Os ídolos e os demônios assemelham-se cada vez mais a seres mortos, e ninguém pode mais ficar na incerteza sobre a ressurreição do corpo de Cristo. Se alguém recusasse crer na ressurreição do corpo do Senhor, mostraria ignorar o poder do Verbo, da sabedoria de Deus. Se o Verbo assumiu o corpo e fê-lo seu de modo consequente e racional, conforme demonstrou nossa exposição que havia de fazer o Senhor de seu corpo, ou qual devia ser o fim desse corpo em que o Verbo entrara? Possível não morrer por ser mortal e haver sido entregue à morte pela salvação de todos. Era justamente para isso que o Salvador o plasmara. Permanecer na morte, porém, não era impossível, ponderando-se que se tornara o templo da vida. Assim morreu, enquanto ser mortal, mas ressurgiu por causa da vida que nele estava, e suas obras são o sinal de sua ressurreição. Quem recusar crer na ressurreição, porque não o vê, cuide de que neguem também os incrédulos o que está na natureza das coisas. Pois é próprio de Deus ser invisível, mas através das obras dá-se a conhecer, segundo mencionado mais acima. Se as obras não existem, eles têm razão de não acreditar no que é invisível, mas se essas obras clamam e claramente demonstram, porque negam propositadamente a vida revelada com tamanha evidência pela ressurreição? Se tem um espírito obcecado, ao menos verifiquem com os sentidos externos o incontestável poder de Cristo e sua divindade. Romanos 1:20. O cego não vê o sol, mas ao menos recebe seu calor, sabe que existe um sol acima da terra. De forma semelhante, nossos contraditores, que não querem crer, cegos no cume do espírito em relação à verdade, ao menos ao notarem que fosse os outros creem, não neguem a divindade de Cristo e a ressurreição de que é autor. É evidente que se Cristo estivesse morto, não afugentaria os demônios, nem despojaria os ídolos. Os demônios não obedeceriam a morto. Como basta seu nome para visivelmente pô-los em fuga, é claro que não está morto, tanto mais que os demônios, vendo que os homens não veem, podem verificar se Cristo é defunto e não lhe obedecerem. Agora, porém, os demônios veem, o que os ímpios não creem, que ele é Deus. Por isso todos fogem, caem a seus pés, repetindo as frases que gritavam quando ele ainda estava nessa vida. Sei quem tu és, ó Santo de Deus. E ainda, que existe entre mim e ti, Filho de Deus? Peço-te que não me atormentes. Uma vez que os demônios o reconhecem e suas obras atestam a seu favor, todos os dias, é claro, e ninguém devia resistir com imprudência à verdade, que o Salvador ressuscitou o seu próprio corpo, e que é o verdadeiro Filho de Deus. De Deus saiu, como verbo nascido do Pai, sabedoria e poder, que assumiu nos últimos tempos o corpo em prol da salvação de todos e ministrou a terra inteira ensinamentos acerca do Pai. Destruiu a morte, deu a todos a graça da incorruptibilidade, prometendo a ressurreição, ressuscitando seu corpo com primícias
e exibindo-o qual troféu da vitória sobre a morte e a corrupção pelo sinal da cruz.